Olá, boa noite, colegas. O meu grupo vai apresentar o trabalho sobre a doença de Alzheimer. Esse nome teve origem devido ao médico Alois Alzheimer ser o primeiro a estudar sobre a doença lá em 1906. Ele estudou o caso de uma paciente que tinha as características de Alzheimer e após a morte dela ele pôde estudar o cérebro. A doença de Alzheimer é caracterizada como um tipo de demência. Trata-se de um progressivo e irreversível declínio em certas funções intelectuais, como memória, orientação no tempo e no espaço, pensamento abstrato, aprendizado, incapacidade de realizar cálculos simples, distúrbios da linguagem, da comunicação e da capacidade de realizar as tarefas cotidianas. A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. Alguns fatores de risco da doença são a idade, normalmente surge a partir dos 65 anos de vida. O sexo é mais frequente em mulheres, né? E a genética. Continuando, a gente ainda tem mais alguns fatores de risco, né? Que a gente trouxe, que seria doenças crônicas e estilo de vida e traumatismo, caso o paciente tenha sofrido algum trauma, né? Na cabeça. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a ter deficiência. Surgem então fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória e o córtex cerebral, é essencial para a linguagem e o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. Nos lobos do cérebro, então, os mais afetados pela doença é o lobo frontal, onde comanda a inteligência, o julgamento e comportamento social, e o lobo temporal e parietal, que comandam a memória e a linguagem. A Alzheimer, ela tem vários sintomas. Eu vou citar alguns aqui para vocês, como a falta de memória, a repetição da mesma pergunta, dificuldade de acompanhar conversações, dificuldade na fala, né? Incapacidade de resolver problemas, dificuldade motora de dirigir, de reconhecer caminhos, né, que já são conhecidos, dificuldade de expressar os seus sentimentos, irritabilidade, desconfiança, sentimento de injustiça, agressividade, passividade. Então, esses são alguns sintomas dos pacientes de Alzheimer. A doença costuma evoluir de forma lenta e o paciente tem uma média de sobrevida de 8 a 10 anos após o diagnóstico. A doença ela é dividida em 4 estágios, que seria o inicial, o moderada, a forma grave e o terminal. Na entrevista que a gente vai apresentar a seguir, a gente consegue identificar claramente todos os estágios do Alzheimer. Então, a gente vai ter um depoimento bem rico e detalhado de uma familiar, né, de um paciente que teve Alzheimer, que já é falecido, e aí a gente vai conseguir identificar todos esses estágios. Infelizmente, a doença ela não tem cura. O tratamento ele serve para retardar os sintomas e preservar por mais tempo possível a parte intelectual. Os resultados obtidos são melhores quando o tratamento se inicia precocemente. E abaixo a gente pode ver a diferença de um cérebro normal para um cérebro com Alzheimer. Em termos medicamentosos, os inibidores de acetilcolinesterase, uma enzima que pertence à família das colines e terases, sendo responsável pela finalização da transmissão dos impulsos nervosos, estão entre os atuais tratamentos medicamentosos para a doença de Alzheimer e têm apresentado resultados positivos, como melhora nas funções cognitivas e no desempenho da realização das atividades da vida diária desses pacientes. Por outro lado, intervenções não medicamentosas, como a reabilitação neuropsicológica, também dita como RN, também têm conseguido resultados positivos, como melhora na cognição e nas atividades da vida diária, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A RN é um processo ativo que visa capacitar pessoas com déficits cognitivos causados por lesões ou doença, para que essas adquiram um bom nível de funcionamento social, físico e psíquico.
A ARN ela é um tratamento biopsicossocial que envolve os pacientes e seus familiares, levando em conta as alterações físicas e cognitivas do paciente, o ambiente que eles vivem e fatores subjetivos também. Olá, meu nome é Adriele Sherbina e eu autorizo o uso da minha imagem para o trabalho de neurofisiologia do curso de psicologia do Centro Universitário Sezuca. Hoje eu estou aqui na condição de familiar de paciente, pois o meu avô foi acometido pelo mal de Alzheimer. Bom, o primeiro sintoma, ou melhor, a primeira ocasião que a minha família identificou que havia algum problema com meu avô foi em um sábado em que ele saiu de casa pela manhã para ir até a rua, o centro comercial do bairro que eles moravam aqui em Porto Alegre, fazer compras e não retornou para casa. Naquele dia, a minha avó, notando que ele estava demorando demais, ele entrou em contato com a minha mãe, entrou em contato com meu tio para saber se meu avô havia feito algum contato com eles. Obtendo nenhum retorno, porque nós também não sabíamos o que aconteceu com meu avô. A minha avó foi ficando preocupada. O dia se passou e nenhuma notícia do meu avô. Ele não voltou para casa. Ele não tinha aparelho celular. A gente não tinha nenhum tipo de. Não conseguia imaginar onde ele poderia estar. Até que, casualmente, assim, as coincidências da vida levaram o meu avô a chegar perto da casa onde nós morávamos, que era próximo à residência que meu avô morou no início do casamento aqui em Porto Alegre, que ficava em outro bairro. Um taxista pegou ele durante a tarde, ele chamou um táxi e ele pediu para ir na rua tal, no número tal. Só que a rua tal era a rua em que ele morava no início do casamento. E o número da casa era o número da casa atual dele. Ou seja, a sorte ou o azar é que o taxista não localizou este número desta rua. Não existia o número naquela rua. Ele levou o meu avô, viu que meu avô estava desorientado, ele já era um senhor de 72 anos, viu que ele estava desorientado, levou até um bar próximo à casa deste endereço, à rua deste endereço, que era próximo da casa dos meus pais, a casa que eu morava na época. E o dono do bar reconheceu meu avô, viu que ele estava estranho, entrou em contato com meu pai, que já entrou em contato com a minha avó, para todo mundo ficar calmo. Isso já eram 8 horas da noite, quando tudo se deu bem, entre aspas, quando tudo acabou bem. Mas isso foi o primeiro problema que meu avô passou e que a família acendeu um sinal de alerta, tendo em vista que há outros membros da família do meu avô que sofreram de mal de Alzheimer. O fato, ele não mobilizou minha família na busca por um médico, não. Por já ter problema, né, por já terem mal de Alzheimer na família, a minha bisavó, a mãe do meu avô, já havia falecido com essa doença. Uma irmã do meu avô já estava hospitalizada, inclusive naquela época, por conta também das consequências do Alzheimer. A minha família achou que seria natural esse processo. Alguns meses mais tarde, teve um outro episódio que eu me lembro claramente também, do meu avô simplesmente saindo da casa do meu tio, indo pra parada de ônibus para ir visitar o irmão dele, meu tio avô, que já havia falecido. Ali é que foi o estopim de não, vamos levá-lo ao médico. Eu lembro que ele foi para um médico geriatra que deu o diagnóstico, mas que não deu nenhum tratamento, nada que pudesse retardar essa doença. Ele simplesmente deu o diagnóstico e informou que ficaria pior com o passar do tempo. Sim, eu lembro claramente, é uma das coisas que mais me chamou a atenção, me chocou quando eu vi a primeira vez, quando eu entendi de fato que meu avô estava doente e que me emociona só de lembrar. O movimento de colocar comida na boca, ele já não conseguia mais fazer com precisão e perfeição.
Ele trazia o garfo com o alimento e virava o garfo e a comida caía na roupa, caía de volta no prato e ele ficava brabo, assim, ele ficava incomodado com aquilo. Ele ia lá, pegava a comida de novo e colocava. E eu lembro que eu ajudava minha avó, nessa época, desculpa que eu fico emocionada, eu ajudava minha avó naquela época e eu sentava com ele e eu ia levando, no primeiro momento, a mão dele na boca para ele também não se sentir mais incomodado ainda. E depois, com o passar do tempo, eu mesma dava a comida na boca dele. E isso, assim, foi o que mais me choca, mais me deixa triste ainda em lembrar isso. Porque ele foi realmente perdendo o movimento básico de colocar comida, né? Colocar o alimento dentro do seu corpo. Coisas que eu também creio que faz parte deste estágio em relação à dificuldade de falar. A gente sempre visitava eles nos domingos e meu avô sempre puxava assunto. Ah, amanhã voltam as aulas, né? Teve um momento que ele não falou mais isso. E aí eu que falava para ele, avô, amanhã voltam as minhas aulas, amanhã eu tenho aula. E ele sempre repetia a última frase. Ah, amanhã tem aula. Ele não fazia pergunta, ele confirmava o que eu falava. Muitas vezes também eu lembro disso, dele repetir a última palavra de uma pergunta. Por exemplo, vô, você quer banana ou maçã? Aí ele respondia, maçã. Se eu mudasse a pergunta, vô, você quer maçã ou banana? Ele responderia banana. Responderia sempre a última palavra de alguma pergunta. Ele não conseguia mais responder a pergunta, eu quero mamão, não quero nenhuma delas, eu quero mamão, por exemplo. Não, ele sempre repetia a última palavra da pergunta. Eu vou me emocionar de novo. Mas assim, desculpa. A minha avó foi muito guerreira. Eu creio que por serem do interior, por terem uma outra. Não é mentalidade, mas um outro estilo, onde a relação humana ela realmente é até a morte, até que a morte os separe. A minha avó é quem cuidou do meu avô. Então, assim, ela, né, à medida que ia piorando, eu lembro da questão da fralda, meu avô, né, fazia as necessidades na cama, às vezes ele levantava no meio da noite e a avó sempre alerta. Ela ia até o banheiro e estava parado no escuro, às vezes ele tirava toda a roupa e tentava entrar no chuveiro, assim, teve várias situações que eu me lembro e a minha avó sempre junto e fazendo tudo. Não, ela não quis ter cuidador, ela não quis internar meu avô, ela quis cuidar dele. E foi o que ela fez. O meu avô acabou morrendo em casa, até né, nos estágios finais dele. Eu lembro que no dia que ele faleceu, o meu tio tinha ido no médico, eu não lembro de detalhes, mas o meu avô teria que começar a se alimentar por sonda, porque ele não estava mais ingerindo alimento da forma correta. Já era papinha, mas tava bem difícil, porque ele ingeria e voltava. Na fase final também teve o acompanhamento de uma equipe de enfermagem, isso eu lembro, porque o avô só ficava deitado, não saía mais da cama, então tinha que fazer curativo para escara, tinha que tentar alimentação, tirar pressão, e a pressão dele foi diminuindo. Então aquilo que falam, né, que quando a gente é menor a gente às vezes não entende da pressão se igualar, era aquela expectativa naquele dia da nossa família, a pressão tá indo. Ele foi indo embora, deitado na cama dele. Então, assim, eu lembro muito disso e não teve nenhum apoio psicológico pela própria família não ter procurado, creio eu, tá? Teve só, assim, esses apoios específicos mais pro final mesmo da medicina, porque daí minha avó não conseguiria dar uma vitamina para ele, alguma medicação injetável, isso ela não conseguiria. Mas o restante, tudo, cuidava da casa, cuidava dele. A gente apoiava, né? Enquanto neto, eu, muitas vezes que eu fui para lá, lavava louça, ajudava ela nos afazeres domésticos, como eu comentei antes, dava comida pro meu avô, mas ela sempre ali firme e forte.
Daí minha mãe também apoiava, meu tio apoiava, mas nada como a minha avó. Tudo que sai na mídia hoje, assim, sobre o Alzheimer, eu costumo ler. Eu tenho muito interesse na cura pela doença. Ela, né, por ela ser genética, eu, eu tenho medo de ter. Eu já li muita coisa a respeito, inclusive que pula gerações. E né, meu avô, talvez a minha mãe não tenha, mas eu possa vir a desenvolver. Eu já vi também, já pesquisei, inclusive entrei em contato com uma médica geriatra especialista em Alzheimer. E existem testes que hoje tu faz de mapeamento genético, alguma coisa assim, que te dizem a tua propensão a ter essa doença. E na época eu entrei em contato, porque eu tava com aquele pensamento assim, eu preciso descobrir se eu vou ter ou não. E ela recomendou que eu não fizesse. Que talvez descobrir uma doença dessas que talvez não se desenvolva, talvez tu tenha a propensão, mas pode não se desenvolver, pode atrapalhar na tua qualidade de vida hoje. Então eu escutei ela e decidi não ir fazer o teste, mas eu não posso dizer que eu não tenho medo. E desculpa, esse assunto me emociona. Eu achei que eu não ia chorar, desculpa. Mas me emociona porque eu vivi isso. E eu brinco, né? Quando eu faço algum comentário, isso mudou o meu caráter de uma forma. Porque tu vê o ser humano se tornar vulnerável novamente como uma criança. E o quão triste é isso. Num dia tu tá bem e aos poucos tu vai definhando. É muito triste isso, muito triste. Então eu acho que eu só não sou médica porque eu realmente não tenho capacidade, mas como eu gostaria de ajudar a encontrar a cura dessa doença. Adoraria e torço muito para que isso aconteça. Com o tempo, ver que ele não reconhecia mais as pessoas ao redor dele doía demais, trazia dor. Para minha avó, foi muito duro quando um dia o meu avô tava, eles moravam num apartamento de frente, tinha uma sacada para a rua. Meu avô levantou, foi até a sacada e voltou para dentro caminhando rápido e foi até a porta de saída. Só que a minha avó já não deixava mais a chave ali para ele não correr o risco de virar e abrir a porta. E aí ele pediu para ela abrir a porta. E ela perguntou: "Mas por quê? A minha mulher tá indo embora. Ela tá caminhando na rua. Eu preciso ir atrás dela." A minha avó ficou com aquele choque assim. Ela não esperava aquilo dele. Mas já era aquele momento em que ele já não reconhecia mais as pessoas, que possivelmente ele viu uma mulher passar na rua que remeteu a minha avó mais jovem, né? Possivelmente isso fez aquela relação, aquele momento de lucidez, só que com algo que não existia mais. E comigo eu lembro de chegar: "Oi, vó, é a Adriele." E aí ele repetia: "Ah, Adriele." "Vô, eu sou a tua neta." "Ah, neta." Ele falava assim, ele não chegava: "Oi, Adriele." Não, ele já não nos reconhecia mais. A minha mãe também passou por isso. Todos nós passamos por isso, por esse estágio assim do não reconhecimento mais. Mas o da minha avó foi o mais duro de todos, coitadinha. E mesmo assim ela não deixou de ficar do lado dele até o fim. A doença dele, ele conviveu com a doença desde a primeira ocasião, assim, onde realmente se mostrou que ele estava com algum problema, até o dia da morte dele. Ele conviveu durante 5 anos. Então a gente não sabe se realmente foi rápido demais ou se ele já havia apresentado alguns lapsos, algumas confusões que, né, já era a doença se desenvolvendo, mas que ninguém se deu conta que poderia ser. Eu lembro que ele era alfaiate antes de adoecer. E antes desse problema do primeiro fato que eu relatei,
eu lembro de uma situação em relação ao corte das peças. Ele tinha uma alfaiataria em casa e ele cortava peças para uma empresa específica. E ele acabou colocando um monte de tecido fora porque ele usou o mesmo molde de uma manga como se fosse fazer um terno. Ele usou o mesmo molde para todo o tecido. E ali, a minha mãe, eu lembro dela dizer que já estava na hora dele se aposentar, que ele não precisava mais trabalhar. Ele já era aposentado, tinha uma renda extra, mas que ele não precisava mais. Mas ninguém se deu conta que poderia já ser o Alzheimer ali, né, aparecendo. Então a gente fica nessa dúvida, né? Será que realmente foi rápido demais ou será que a gente não se deu conta dos sinais que ele estava apresentando? Primeiramente, agradecer ao grupo de trabalho pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu gosto de falar sobre esse assunto porque nós precisamos comunicar, nós precisamos falar sobre este mal. É uma doença que não tem cura e nós, na sociedade, precisamos entender que, que tem como retardar o aparecimento dela, tendo bons hábitos, estimulando a mente. Hoje em dia é muito mais fácil fazer isso do que no passado. A minha expectativa é que os casos cada vez mais diminuam. Só que isso, né, é uma doença que ainda não tem cura e que a gente ainda não sabe se realmente ela vai se comportar dessa forma. Se hoje os estímulos que nós temos realmente vão impactar em algo em relação a essa doença no futuro ou se não tem nenhuma conexão uma coisa com a outra. Eu gosto muito de ler sobre isso. Apesar de me emocionar, peço desculpas mais uma vez, mas toca fundo no coração, não tem como não tocar. Me coloco à disposição para o que precisarem. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, eu tô aqui. E vamos lá torcer muito pela cura dessa doença. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente pela participação, pela entrevista da Adriele, esse relato pessoal emocionante que ela nos passou, nos fez associar o que a gente aprendeu aqui no início do trabalho, todos os sintomas, os estágios da doença que a família e ela passaram, né? A gente pode perceber que o Alzheimer, a pessoa fica doente e a família inteira acaba se envolvendo. Não é possível deixar o paciente, né? Não é um tratamento só dele. Então, muda toda a rotina da casa, muda a rotina da família, até chegar ao término da vida, né? Então, mais uma vez, queria agradecer e dizer que foi muito rico esse depoimento para o nosso trabalho.